Então aqui, essa tabela aqui, ela te dá níveis de salinidade do solo. Como assim níveis de salinidade do solo? Nível 1, vamos dizer assim, não tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas a gente tem um nível muito baixo, tá? Baixo, normal, alto, muito alto e extremamente alto. E aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Gente, vamos lá. Hoje eu tenho um negócio que intriga muita gente para falar. O que que é? Condutividade elétrica. É isso aí. O que que é condutividade elétrica? A gente conhece por EC de solo, EC de cauda, EC de solução nutritiva, EC, mas existe muita confusão entre o que é o EC, o que é adubação, o que é nutrição. Aqui eu vou explicar o que é o EC, na sua essência, o que ele é realmente, tá? Por quê? Porque o EC ele é um... Eu confundi muito no começo, até eu entender realmente o que era a condutividade elétrica, tá? E por que a gente fala EC, tá? EC é Electron Conductivation, tá? Isso aí é uma sigla em inglês, tá? Olha só, condutividade elétrica, tá? EC. Vocês vão escutar eu falar sempre EC, tá? Por quê? Porque quando eu estudei isso mais profundamente, fazem uns 7 anos atrás, pouco se falava isso aqui no Brasil, tá? Então eu tive que procurar muito em inglês, muito em holandês. Tenho um amigo meu que fala holandês, então muita coisa eu pedi para ele traduzir para mim e aí então para mim começar a entender eu lia dos dois jeitos, tá? Não sei falar inglês, não sei falar holandês, ainda não. Tá? Um dia, quem sabe, eu vou estudar para isso, mas, né? Tive que ter ajuda de amigos para resolver esse percalço aí, que é entender material de fora, tá? Mas hoje a gente já tem bastante, não é que bastante conteúdo, se fala bastante no Brasil sobre isso, tá? O que é a condutividade elétrica, tá? Eu tenho só condutividade elétrica, na verdade é condutividade elétrica do solo, de cauda, de cauda quando a gente fala, eu falo cauda, ela pode ser tanto da pulverização quanto nutricional. E aí a gente tem a cauda nutritiva, que é a condutividade elétrica da irrigação, tá? E a condutividade elétrica da própria água, tá? Pura. O que é o EC, tá? Esse aqui é um desenho, tá? Ele está em inglês. Eu achei ele em português, mas a imagem ficou ruim, tá? Isso aqui é apenas água, tá? O que é isso aqui? Água. Dentro desse frasco aqui, onde há uma lâmpada, duas espias de cobre, duas fios de cobre, tá? E um desses fios aqui, ó, pode ver que um fio aqui ele vem e larga corrente elétrica aqui dentro, tá? O que acontece? Ele não liga. Por quê? Porque a água pura, a condutividade elétrica da água pura é muito baixa, tá? E se tu colocar isso aqui é sódio, tá? É sal, tá? Cloreto de sódio, sal de cozinha. Tu colocando sal de cozinha puro, sem umidade nenhuma, seco, ele também não gera corrente elétrica. Por quê? Porque ele é sólido. Então a corrente elétrica, o sólido, ele não gera corrente elétrica, tá? O sódio por si só, ele não gera corrente elétrica, tá? Ou quer dizer, vou trocar, ele gera, só que é baixa a corrente elétrica, tá? Porque falta umidade para fazer a ligação entre essas moléculas aqui, falta a água. Como aqui, mistura água que tem uma corrente elétrica, mas é muito baixa,
O sódio, que ele na forma solidificada, os íons não correm, tá? Correm, mas muito pouco, porque a umidade é muito baixa, tá? E o sódio misturado com água, tá? Que aí gera a corrente elétrica. Coloca sal na água, o EC sobe bastante. Mas o que é o EC? São íons, tá? Íons positivo e negativo, tá? Um aparelho leitor de condutividade elétrica, na maioria, eles são com dois leitores, tá? Com um emissor e um receptor. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso acontece, tá? Isso aqui acontece assim. Normalmente ele é dessa maneira, tá? Ó. Um emissor e um receptor, tá? Vamos fazer um pouco aqui a carcaça do medidor, tá? Vou fazer que isso aqui é a carcaça do medidor. Normalmente a gente tem uns medidores assim, né? Já vou mostrar uma imagem para vocês do medidor. O que acontece? O emissor, ele vai gerar uma corrente elétrica aqui que vai ter que chegar até esse outro ponto, tá? Quanto mais difícil é de chegar aqui para cá, quanto mais difícil é, menor é a corrente elétrica, menor é a condutividade do material, tá? E menor é a corrente elétrica ou a condutividade elétrica, tá? Existe hoje já outros medidores que são diferentes. Como é que eles são? É algo pontiagudo, tá? Que tem anéis de borracha. Normalmente anéis de borracha, 1 ou 2 anéis de borracha, tá? Vamos dizer que esse ponto aqui emite e esse ponto aqui recebe, tá? Então a mesma coisa. Ele vai fazer a diferença entre esses dois pontos aqui e vai dizer se a condutividade elétrica é alta ou é baixa. Quanto maior é a resistência, menor é a condutividade. Acontece bastante da gente encontrar fatores, tá, que vão interferir nisso. Corrente elétrica, ou condutividade elétrica, ela é do líquido, tá? Ah, mas é do solo. Na realidade, ela é condutividade elétrica aparente. Por quê? Porque condutividade elétrica aparente é quando a gente fala do solo no total. A gente tem um medidor de EC de solo, tá? Como esse aqui. Isso aqui é um medidor de EC de solo. Esse cara aqui, tá? Tanto esse cara aqui, tá? Quanto esse cara aqui. Esses são medidor de EC de solo. Esses dois eles fazem a leitura direta, tá? Pode olhar, esse aqui tem uma borracha aqui e uma borracha aqui. Então ele tem duas borrachas. Ele tem um emissor aqui ou embaixo, eu não sei qual é a sequência exata, mas ele tem um emissor em um ponto, um receptor no outro. Aqui também, provavelmente aqui é um emissor ou um receptor e aqui é outro. Aqui só tem um anel de borracha, tá? Por quê? Porque o corpo é de plástico. Aqui, como o corpo é de metal, ele tem duas arruelas de plástico, duas arruelas de borracha, tá? Esses aqui, como é que eles funcionam? Perfuração direta no solo, tá? Ah, Juliano, mas o que influencia isso tudo? A leitura do EC. O que influencia, os fatores que influenciam é a quantidade de adubo principal nesse assunto que a gente está falando
no solo, no substrato, tá? O adubo influencia direto, tá? Mais adubo, mais EC tem. Tá, tem adubos que não dá condutividade elétrica? Tem adubos que não dá condutividade elétrica. Tem adubos que dá muita condutividade elétrica? Tem adubos que dá muita condutividade elétrica. Quanto mais salino ele é, mais condutividade ele dá. Tá? E nem sempre isso é verdade. Tá? Por quê? Porque ele pode ser salino e ele pode se dissolver no líquido, tá? De uma maneira que as moléculas não fiquem liberadas para fazer corrente elétrica. Tá? Eles são isolados ou de alguma maneira a gente chama de, como é que são isolados, eles se dissolvem na água, fica disponível para a planta, tá? Mas ele não gera corrente elétrica. Maneiras do adubo, tá? Como ele é dissolvido, como ele é disponível para a planta. O pH do solo, quanto mais pH, ou pH mais alto, ou pH mais baixo, tá? Não estando perto da neutralidade. Neutralidade é 7, tá? Então, não estando ali em 6, 6,5, tá? A condutividade elétrica vai influenciar, tá? Mas esse fator aqui, pH, só se o teu pH estiver muito fora, 4, tá? Mas aí tu já vai ter outros problemas na tua planta do que um grande problema de EC, tá? Tu vai ter vários desequilíbrios nutricionais, vários outros problemas, tá? O que a gente tem que fazer? Olhar o pH primeiro, tá? Se tu confere sempre teu pH de solo, ou pH de cauda, ou pH de substrato, tá sempre conferindo isso. Não digo sempre, mas mantém uma regra de ter uma conferência do pH, tu vai conseguir ver isso aqui. Tá? Então, ele não vai te dar erro. Tá? Então, ele tem que estar em torno de 6, 6,5, 5,8, 6,2, 5,5. 5,5 já começa a ser baixo. Tá? Abaixo de 5,5 é baixo. 5,5 a 6,5. Tá? Por que de 5,5 a 6,5? Porque 5,5 e 6,5 é o que há de mais disponível de nutrientes para as plantas. Beleza. A temperatura influencia muito? Sim, a temperatura do solo influencia bastante, tanto do solo quanto da cauda, quanto da solução nutritiva, tá? Umidade do solo influencia? Sim, mas há estudos, tá, que a gente estão dizendo hoje que influencia, sim. Eles não retiram isso. Só que quando se vai fazer a leitura a campo, tá? O que deve se observar é o quê? Que não esteja encharcado o solo ou não seco demais, tá? Principalmente quando você vai fazer a leitura com esse tipo de aparelho. Tá? Esse aqui é o outro que é de 2 pontos. Ele aqui embaixo ele tem 2 pontos, um emissor e um receptor. Tem 2 pontos aqui embaixo, a tampa está fechada aqui. Tá? A gente vê, ele é de pH e EC. Ele faz as duas leituras juntos, tá? No mesmo aparelho. Mas ele tem um receptor e um emissor aqui embaixo. E esse só faz em líquido, tá? Ele não faz em sólido. Ele não tem como eu cravar ele em lugar nenhum. Esse aqui faz em sólido e líquido. Esse aqui faz em sólido e líquido. Na realidade, a leitura sempre é em líquido. Sempre, tá? A condutividade elétrica desses aparelhos eles fazem do líquido, não do sólido. Tá? A gente fala em sólido, que é o solo. Mas ele faz a leitura da solução do solo, não do líquido, tá? Ó, aqui estou eu fazendo uma leitura de líquido. Diluído, solo diluído, tá? 2 para 1, já vou explicar o que é isso. 2 de água para 1 de solo, tá? Eu faço a leitura. Quanto deu esse solo? 1,6.
1,6 decímetros por centímetro, tá? É o que deu esse aparelho, o que deu esse solo. Esse aqui deu um pouco diferente, 1,4, se não estou enganado, tá? Isso já faz algum tempo que eu fiz isso. Fiz a leitura com qual? Com esse aqui, tá? Esse aqui eu também tenho. Esse aqui tem uma leitura mais precisa, tá? Da temperatura do solo também. Esse não dá temperatura do solo. Qual é a diferença de ter ou não ter temperatura do solo? Esse aqui também dá temperatura do solo não, da solução, tá? E faz a diferença. A diferença é o que? Temperatura do solo. Quanto mais quente, mais ativo estão as moléculas, mais corrente elétrica passa, tá? Quanto mais frio é, menos ativas elas estão, menos corrente elétrica passa. O aparelho, tanto esse da Green aqui, quanto esse da Axon, tá? Da Green, da Hanna, desculpa. Esse da Hanna e esse da Axon, tá? Eles fazem uma leitura, eles trazem essa leitura para um padrão que existe, que é 25 graus. Então, mesmo que ele esteja 17, 16, 4, 5, ele vai converter essa leitura para trazer essa leitura para 25 graus. Tá? Ele tem essa conversão direta no aparelho. Esse aqui não tem. Tá? Sendo que esse aqui é um dos mais caros. Hoje no mercado ele está mais caro que esse. E está mais caro que esse aqui. Tá? Ele é o mais caro de todos. Ó. Umidade do solo, já falei, influencia, mas não é grandes, tá? Em alguma umidade do solo quando a leitura é feita naqueles dois aparelhos de penetração, tá? O aparelho, o branco, não, por quê? Porque a umidade em si não, ele vai estar em solução líquida, então a umidade não vai mudar. A temperatura sim. O tipo de solo muda? Muda. Solo mais arenoso tem uma tendência a reter menos água, mais ar, tá? E aí ele tem uma tendência a ter a condutividade elétrica menor, tá? E por ele ter o potencial de CTC menor, tá? Normalmente. Porque menos moléculas se aderem a ele, menor a condutividade, tá? Solos argilosos, a condutividade já é mais alta. Então, muda. Mas para quem trabalha a campo, tá? Que nem a gente, trabalha na estufa. A estufa pode ter dois tipos de solo? Pode. Mas eu tenho que entender que a condutividade elétrica, ela é o quê? Ela é uma referência direta à quantidade de adubo que tu tem no solo. Não é nutrição, não é equilíbrio nutricional, é a quantidade de adubo que tu tem no solo. Tá? Nutrição é feita de acordo com a análise de solo, análise foliar, tá? E aí tu equilibra a tua cauda para dar um resultado. O EC vai te dar a quantidade de adubo que tu tem. Ou vai te dar uma ideia de quantidade de adubo que tu tem de acordo com a quantidade de sais que existem no solo, tá? Então, Júnior, eu tenho argila na metade da estufa, metade da estufa é areia, tá? Não, beleza. O que muda? Muda é que tu pode ter a mesma quantidade de adubo e o EC ser um pouco diferente, tá? Só que não vai ser tipo assim, ó, 1.2 na argila e 0.6 na areia, tá? Ela vai mudar de 1.2 para 1.0, 1.1, tá? Vai ser diferente, por quê? Por causa disso que eu falei, tá? Mas a gente fala em diferença porque a gente quer uma coisa mais exata, ou quando existia essa diferença, de tu, cara, eu tô fazendo a adubação correta, tudo certo, não fecha daqui para lá, de lá para cá, não consigo fechar, nunca vai fechar.
nem no substrato, que deveria ser um material uniforme. Por quê? Porque a umidade vai mudar de vaso para vaso, de slab para slab, de célula para célula, de bandeja, tá? Então o que se faz? Como é que se mede normalmente? Faz várias medidas e se usa uma média. O que está dando? O valor que eu mais encontrei foi 0,8 decímetros por centímetro. O que eu mais encontrei, o que eu menos encontrei foi 0,2. Mas tipo assim, ó, lá naquele canto, lá, aquela cultura, aquela linha, ela tá toda com 0,2. Opa, então ali tem um problema, entendeu? Quando tu pega uma linha e tu percebe que ela tá toda com um número sequencial, é uma coisa. Quando tu pega a estufa, tu vai aqui, vai ali, vai lá, faz várias medidas e ela te dá essas medidas diferentes, tem que pegar o que tu mais encontra. Qual é o número que tu mais encontra? Mais encontro esse. Então tá. Então é isso aí. Tá? Quando que se faz medida de EC? A medida de EC, condutividade elétrica, se faz sempre após a irrigação ou após a fertirrigação. O correto é 24 horas depois, tá? Ou no mínimo 12 horas depois. Se fez uma irrigação às 2, 3 horas da tarde, amanhã de manhã, tá? Quando você entrar na estufa, faz a leitura da condutividade elétrica antes de entrar com a nova irrigação, tá? Por quê? Porque acontece o quê? Baixa a umidade, tá? A planta absorve o que consegue e aí tu consegue entrar com a condutividade elétrica. Aí tu consegue entrar com o valor real da condutividade elétrica do substrato ou solo. E aí tu já programa a próxima nutrição, se ela vai ser com a condutividade elétrica mais alta, porque tu quer subir a tua condutividade elétrica, ou a condutividade elétrica mais baixa, porque tu quer baixar ela, tá? Vocês vão me perguntar qual é esse aparelho aqui? Isso aqui é só um medidor de temperatura, tá? A laser. É um termômetro a laser, tá? Por que isso? Para ver a temperatura de solo, temperatura sem ser com os aparelhos, tá? Às vezes eu tô com esse aparelho aqui, mas eu quero a temperatura da cauda, ou do solo, ou da bandeja. Então eu pego esse aqui para fazer a leitura, tá? Tem como fazer a leitura com isso aqui, tá? Me fugiu o nome disso aqui. Isso aqui é uma sonda, me fugiu o nome técnico disso aqui, tá? Isso aqui é uma sonda, tá? Isso aqui é um material poroso. Esse aqui é para 15 centímetros de profundidade, esse aqui é para 30, tá? Normal se usa em 15, tá? Mas eu recomendo sempre usar os dois, 15 e 30. Faz uma perfuração. Primeiro tem que preparar essa peça aqui, é uma peça porosa. Tem que enchê-la de água, deixa ela mergulhada por um tempo. Depois recoloca aqui no material, tá? Coloca lá na estufa, penetra no solo. Qual é que é a desvantagem desse material para um material como esse aqui, um penetrômetro? Esse aqui a leitura é rápida. Vai lá, liga ele, lê aqui, lê ali, lê lá, lê lá, lê lá, tá? Esse material aqui, tu prepara ele primeiro, faz um buraco no solo, coloca ele dentro, não tem como tu colocar ele direto, coloca ele dentro, deixa ele ali até isso aqui encher da solução do solo, tá? Então tem que entrar a solução do solo aqui para dentro, tu vai succionar com a seringa, vai puxar com a seringa, vai tirar a solução, vai fechar o registro, tirar a solução, tá? Que vai ficar dentro da seringa, e aí tu leva, bota num copo, alguma coisa assim, e faz a leitura com esse extrator, com esse aparelho aqui, tá? Isso é o que? Isso é um líquido extraído do solo. Ele é feito por um extrator, tá? Ele é retirado do solo com um extrator, que a gente chama. Essa realmente é a leitura de EC de solo, tá? Isso aqui e esse aqui é uma leitura de ECA, que a gente chama. ECA, leitura de condutividade elétrica, tá? Aparente. Por quê? Porque ele mede a condutividade elétrica da solução do solo, do ar que está no solo e do mineral que está no solo.
tá? Então ele faz a condutividade elétrica desses três materiais, dessas três fases do solo, tá? Esse não, esse aqui é só da solução do solo, então é a condutividade elétrica real. Vocês estão vendo que eu estou falando 1.2, 1.5, 1.6, 1.4, tá? O que eu falo? Eu falo em milisiemens, eu falei decímetros antes, né? É milisiemens por centímetro, tá? Existe também microsiemens por centímetro. Então tu vai ter aparelhos que vai medir assim, que é 1 ponto alguma coisa, e vai ter aparelhos que vai ler 1000 e alguma coisa. 1000, 1500, ó. 1.5, 1500. 2.0, 2500, tá? Esse aparelho aqui, ele lê 1.5, ele lê em milisiemens, tá? Esse aparelho aqui lê em milisiemens. Esse aparelho aqui lê em microsiemens. Mas a grande maioria, tanto esse aqui quanto esse aqui, dá para mudar. Tu pode mudar para milisiemens ou até decímetros, tá? Tem tabela de conversão para tudo isso. É só jogar na internet que tu vai achar. Ah, Júnior, eu achei um material lá que diz que é minha cultura, que é alface, deveria ser tantos, o EC deveria ser 1500 de solo, 1200 de solo. Como é que eu faço para converter? É só botar na internet ali, digita na internet ali, conversão de milisiemens para decímetros. Vai aparecer uma tabela pronta que tu digita de um lado e ela sai do outro. Se teu aparelho é diferente. Ah, o meu aparelho é em ppm, partes por milhão. Aí vem um detalhe, ppm é outra coisa. Olha só. ppm, ele pode ser em 0.5, tá? Ou pode ser em 0.7. Sempre vai ter essa diferença, tá? Porque ele pode ser a conversão em cloreto de sódio e ele pode ser a conversão em outro material, que aqui está em 422. É um material diferente, que ele é uma conversão diferente. Então aqui sempre vai ter uma desconvergência. O que eu usava nos materiais que eu tinha, tá? A minha conversão eu fazia assim. Eu fazia em 0,64. É uma conversão universal que a gente usa, tá? Então a gente pega de 1000 microsiemens ou 1.5, tá? Vezes 0,64. Seria, aqui daria 0,640. Aqui daria 640, tá? Então ele viria para 640 ppm, partes por milhão, que ficaria mais ou menos não daria um pouco mais, né, do que a metade desses dois. Então o erro jogaria para cima e para baixo, tá? Então é o que a gente usualmente faz no campo hoje, tá? Bom, a gente trabalha com produtos, adubos, que a gente pode oscilar o EC. Quando tu coloca, acontece muito tu colocar um adubo na caixa e esse adubo jogar o EC para cima, muito mais do que tu imaginava, muito menos do que tu imaginava, tá? Isso se faz como? Olhando aqui, ó, condutividade elétrica na maior relação soluto-solvente recomendado, tá? 34 microsiemens por centímetro quadrado. 34 microsiemens é aqui, então 34 é muito, vai ser muito alto, tá? Só que se tu olhar, a maior relação soluto-solvente é 90 gramas desse produto por litro. É muito produto, tá? É muito produto, muito,
Normalmente se faz o quê? Isso aqui é um fertilizante, tá? De micronutrientes. Isso aqui se usa 10, 15 gramas para 1000 litros. Então se usa muito pouquinho. Então esse cara aqui não vai jogar o EC lá para cima. Muito difícil, tá? Mas pode ter, porque tu vem no saco aqui e olha primeiro, e tu já vai ter uma ideia de qual é a condutividade elétrica que vai dar. Como aqui. Isso aqui, não estou fazendo propaganda, tá? Propaganda nenhum da Hive, nem da aqui a Green, tá? É o que eu acho na internet, eu boto aqui, que eu achar que a informação é válida, tá na mão, tá? Isso aqui é o nitrato de potássio, tá? Nitrato de potássio, pode olhar, condutividade elétrica em 1,31. O EC daria 1,31, tá? Em solução de 1%. O que é 1%? É 1 grama por litro. Tá? 1 grama por litro. 1 grama por litro. Tá? 1,31. Só que tem que lembrar que tem a condutividade elétrica que ainda é restício da tua água e da última adubação que vai estar no fundo da caixa, que sempre fica um cantinho lá no fundo da caixa. Tá? Se não tem adubo sentado lá ainda. E isso vai subir um pouco mais a condutividade elétrica, normalmente, tá? A mesma coisa com pH, ó, pH 6. Então ele é neutro. Ele não joga nem muito para cima, nem muito para baixo. Deixa cravadinho ali. Só que tem pHs, tem adubos que o pH é 4. Ele arrasta para baixo. Se tu usar muito esse tipo de adubo, ele vai arrastar o teu adubo para baixo. Vai arrastar o pH do teu solo para baixo. Com o acúmulo desse adubo no solo ou substrato, tá? A mesma coisa para cima. Tem um adubo com pH 8, se tu utilizar ele seguidamente direto, ele vai arrastar para cima. É tão certo quanto 1 mais 1 é 2, tá? Eu já passei por isso, já sofri com isso, tá? Aqui a gente tem uma tabela, tá? Uma coisa é índice salino, outra coisa é condutividade elétrica, tá? O índice salino, o que ele é? Ele é um índice que muda o potencial osmótico do solo. É o quê? Quanto mais salino ele é, maior é a tendência dele puxar a água de dentro da planta para o solo. É o normal, né? Normal. O contrário é o normal. O normal seria a planta absorver a água do solo e jogar para a atmosfera, certo? Mais ou menos. Que quando tu bota muito adubo, a condutividade elétrica normalmente fica muito alta, tá? Normalmente, não é sempre, mas normalmente isso acontece em... São raros os casos que a condutividade elétrica não vai subir muito também, tá? Mas o índice salino vai trazer isso no saco, normalmente vem escrito no saco, tá? E vai dizer que tem muito sal no solo e ele está puxando água da planta, desidratando a planta e hidratando o solo. Tá? Como se faz carne de sol, charque aqui no Rio Grande do Sul, charque, né? Carne de sol, bota um monte de sal para tirar o sal, tirar a água da carne e conservar a carne, tá? Então seria isso. A gente está tirando água da planta e dando para o solo e estamos secando a planta, tá? Eu já vi muitos fazer isso. Júnior, como é que eu evito isso? Como é que eu termino com isso? Como é que eu paro isso? Água. Água, água, água. Ele quer água. Então tu bota muita água. Irrigação demais, 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 tá? Muita irrigação. Muita água. Muita água. Se é no vaso é mais fácil de resolver. Quando é no solo, cara, é muita irrigação. Aproveita um verão aí e acarca a água para te baixar o EC do teu solo. Ah, mas para onde vai esse adubo? Vai para o subsolo. Tu vai arrastar ele para baixo. Ele tem que ficar fora das raízes da planta. Sulfato, olhando aqui, olha aqui a ureia, tá? A ureia, a condutividade elétrica da ureia é baixíssima. Se tu botar a ureia no teu solo, ela não vai dar condutividade elétrica.
só que ela tem um índice salino perto de 100. Já o nitrato de cálcio, ele não tem número aqui, tá? Mas eu sei de experiência, o nitrato de cálcio está em 1,3. Aí tu olha, o índice salino dele é baixo, tá? 52, mas o EC dele é alto. A ureia é o contrário, o EC é mais alto, a condutividade elétrica é baixa. Entenderam? Um não quer dizer que o outro. Se o índice salino é alto, não quer dizer que o EC dele é alto. Tá? O índice, ele tem a capacidade de converter o poder osmótico, mas não quer dizer que ele vá dar a condutividade elétrica. Eu já fiz o teste de botar ureia em um balde. Eu acho que num balde eu botei 500 gramas. Mexi e meti o medidor ali. Ele deu um EC baixinho para a quantidade de adubo referente à água. Ele deu um EC 5, eu acho, alguma coisa assim. Deu muito pouco para a quantidade de água que eu tinha, tá? A mesma coisa aqui, ó, o índice de acidez, de acidez e alcalinidade, tá? O que é isso? Isso aí é o poder de subir o pH ou baixar o pH, tá? Então, esse aqui tem o poder de subir o pH. Não, esse tem o poder de subir o pH, esse tem o poder de descer o pH. Deixa eu ver aqui. Não, ácido fosfórico, ó, eu tô mentindo para você. Ácido fosfórico. O ácido fosfórico ele é um ácido que a gente usa muito para baixar pH. Então, esse aqui baixa o pH e esse sobe o pH. Nitrato de cálcio sobe o pH, tá? Nitrato de sódio sobe o pH. Só que nitrato de sódio é ruim de usar porque o índice salino dele é alto, tá? E a condutividade elétrica dele também é alta, tá? Ele está em 1,3, 1,4. Aqui, ó, 1,4, tá? O EC. E a salinidade dele é baixa, 46, tá? Aqui tem alguns que não tem potencial nenhum de subir ou baixar o pH, tá? Então tem vários que tem um potencial muito grande de subir ou baixar o pH. Na aula aqui, embaixo aqui, eu vou deixar essa tabela, tá? Na aula aqui embaixo está essa tabela aí, e as outras tabelas também vão estar tudo aqui embaixo, tá? Então peguem, usem, abusem, colhem na parede em casa, tá? Isso vai estar ali na aula, tá? Então, gente, a gente vai pro tabela melindrosa. Essa tabela aqui, tá? Essa tabela aqui é de referência ela tá de referência de salinidade do solo. Eu só transcrevi o que estava lá, tá? Se tu olhar aqui, tô falando uma coisa incongruente, porque aqui é índice salino, salinidade. Condutividade elétrica eu te disse que não é a mesma coisa, certo? Certo. Então tá. Agora eu estou te dando uma tabela referência de salinidade do solo. Só que a condutividade elétrica não é salinidade, ela é o potencial de sais que tem lá ou que dá de corrente elétrica. Não é a mesma coisa, mas uma é referência da outra, tá? Então aqui, essa tabela aqui, ela te dá níveis de salinidade do solo. Como assim níveis de salinidade do solo? Nível 1, vamos dizer assim, não tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas a gente tem um nível muito baixo, tá? Baixo, normal, alto, muito alto e extremamente alto, tá? Nas minhas aulas, nos meus vídeos, eu falando em qualquer lugar, eu vou sempre falar nesse número aqui, tá? Esse número aqui, eu sempre vou falar esse número aqui. Tá certo? Tá errado? Cada um faz como achar que é certo, tá? Só que cuidado, eu já discuti. Eu não cheguei a discutir com a pessoa, mas a pessoa, eu estava usando essa tabela aqui
e a pessoa é essa aqui, tá? Só que ela estava usando essa como referência e fazendo esse tipo de trabalho. Tá? Opa, quer dizer, esse aqui. Ele estava usando filtrado e usando referência de tabela de método 1 para 2. 1 de solo ou substrato para 2 de água. Que é como vocês viram ali o copinho que eu usei lá. Tá? E essa tabela aqui, o que, que ela faz? Ela traz ele traz todas as referências. Muito baixo. Nível de nutriente pode não ser suficiente para sustentar um rápido crescimento. A planta vai ficar debilitada, certo? Até 0,25, certo? Adequado para mudas, tá? Forragens anuais, plantas sensíveis à salinidade, tá? Baixa, tá? 0,25 a 0,75. Eu trabalho com muita muda, tá? Eu trabalho bastante com viveiro. Muda de hortaliça, muda de morango, muda, tá? Então, o que acontece? Essa faixa aqui é uma faixa ideal para muda. Na hora que a muda sair, na hora que a muda madura, tá? A muda deveria estar com 0,75 no mínimo, chegando perto de 1, tá? 0,8, 0,9. Tá? Seria uma muda, o ideal para a muda sair do viveiro. Tá? Ah, Júnior, mas eu não sei se eu vou vender, eu não vou vender. Gente, normalmente você faz um pedido um dia antes, tá? Não é no dia. Se sair no dia, azar do Valdemar, azar do cara que comprou, tá? Mas o que eu recomendo é o quê? Vai sair amanhã, separa o lote de planta e faz uma rega bem forte, uma condutividade elétrica de cauda alta, tá? Para o quê? Para dar nutrição para essa planta quando ela chegar no teu produtor, no teu cliente, tá? Ela disparar, ela não ficar lá se morrendo, se morrinhando e aí depois ir embora, tá? Então dá um banho, dá uma rega com um EC mais carregado, mais pronto. Quando ela chegar lá, ela vai disparar, ela vai embora e tá, sinceramente o cara vai voltar atrás das tuas mudas. Eu já, por experiência própria, eu já vi isso, tá? Bota uma condutividade elétrica bem alta, tá? Cuidado para não queimar, tá? Alta eu digo o quê? Aí eu já botei 2.0 em muda de alface pronta, tá? Muda de alface pronta eu já botei 2.0. Esse 2.0 não queimou, tá? Esse 2.0 de cauda, ela veio para ela veio para 0.9 no substrato, tá? E, cara, fantástico o resultado na lavoura. Ela passou de uma cultura, ela passou de uma planta de alface que foi plantada há 7 dias antes. Então a pessoa colheu, o produtor colheu uma alface que estava uma semana antes lá, ela pulou essa cultura, colheu a que a gente mandou bem nutrida, e aí depois ele teve que colher a outra num outro ciclo. Ela adiantou um ciclo lá, o cara ficou abismado com o que a gente tinha feito. É muito impactante o que a gente consegue fazer. Tá? O cara conseguir manejar muito bem a condutividade elétrica do substrato, do solo, é impactante o que tu muda na tua produção. Fruto, né? Tomate, pepino, a carga aumenta muito. Tá? É impactante quando a gente trabalha com o EC correto. Tá? A diferença é muito grande. Como é que eu faço isso aqui? Gente, o Ministério da Agricultura bota 1 de substrato, 5 de água. Todos os sacos de substrato que vocês vê, eles vão ter uma condutividade elétrica, tá? Eles deveriam ter uma condutividade elétrica. Só que substrato ele vem 1 para 5. Então, 1 para 5, tá? Ah, o EC1 do substrato. O EC1 do substrato, nós estamos falando em 1.5, 1.7, no 1 para 2. Esse 1 para 2, o que que é? Os holandeses trouxeram para cá, era usado pelo Ministério da Agricultura há um tempo atrás, aí mudaram. 1 para 2 era usado pelo Ministério da Agricultura há um tempo atrás e mudaram para 1.5.
tá? Então, é muito usual entre os produtores de flor e coisa e tal, 1:2, tá? É usual. Como é que se usa? Eu uso esse 1:2, tá? Mas toda vez que eu vou falar em substrato, eu lembro que ele é mais fraco do que realmente é, tá? Extrato saturado é o quê? Extrato saturado é tu pega uma terra, tá? Ou substrato, umedece ela bem, até ela ficar uma pasta, tá? Umedece ela bem. E aí aperta ela, faz um pano em volta, alguma coisa assim, aperta ela bem, espreme aquele extrato e aquilo ali vai sair. Vai sair ali uma solução do solo, do substrato, tu faz a leitura daquilo ali, tá? Qual é que é o correto, tá? Correto tanto esse eu botei água aqui, tá? Água, isso aqui eu falei que é com água. É água? É. Só que é água destilada, tá? Água sem íon, sem condutividade elétrica zero. A gente sabe que isso o produtor não vai fazer isso aí, tá? Então, usa água da torneira. Cuidado quando tu vai pegar água da torneira, para ela não ter uma quantidade elétrica muito alta. 0,3, 0,2, 0,1. Show. É isso aí, tá? Não se apeguem a isso. Mas, cuidado para não pegar muito alto. O filtrado, tá? O filtrado é como? O filtrado foi o que o rapaz usou, o outro agrônomo usou, e a gente acabou discutindo sobre isso, tá? Em slab, ele fez uma irrigação alta, bastante irrigação, que pingou embaixo nos furos do slab. Ele colocou embaixo e pegou o adubo embaixo, tá? A solução, daí ali é a solução do solo mais a solução nutritiva, tá? Então é o que ele arrasta para fora, tá? Ele é muito mais alto. Por quê? Porque ele vem com aquela quantidade elétrica de fora, tudo, ele é mais alto. Não tem como não ser mais alto, tá? Então, isso aqui pode ser feito de solo, Júnior? Pode. Como? Coleta o solo, bota num filtro de café, tá? Pega a que tu fez em irrigação, a calda que tu fez em irrigação, vai lá e molha como se tu fosse passar café. Coleta aquela água embaixo e usa. É o que está aqui embaixo na tabela, tá? Tá aqui escrito aqui embaixo. E aí, tu vai ter aqui embaixo, essa tabela aqui embaixo. Tu pode pegar essa tabela, colar em qualquer lugar aí na tua parede, lugar assim. E aí tu tem essa tabela para usar quando necessário, tá? Coloquem na parede que isso aqui é muito importante, essa tabela, tá? Marquem. Tu quer um crescimento vigoroso, trabalhe com planta adulta, marca aqui, marca numa cor especial aqui em volta, aqui, tá? O que tu pega assim, ó, faz uma leitura do teu quantidade elétrica do teu solo, marca onde tu tá. Eu tô aqui, 0,3. Eu quero ir para cá. Então tu sabe que tu tem que botar uma quantidade elétrica mais alta no teu substrato para trazer isso para cá. Na tua cauda, que automaticamente vai aumentar do substrato ou do solo e vai trazer para cá. Mas minha quantidade elétrica está aqui, 2,2. Eu quero arrastar ela aqui para baixo. Água. Dá só água para as plantas. Água, 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 água. E vai monitorando. Uma hora ela chega lá, tá? Não te desespera. Dá água e vai monitorando. Não só água, pelo amor de Deus, que isso às vezes eu já falei pro produtor, dá água e o cara desaboa da água e não monitorou mais. Quando eu cheguei lá, o cara tava aqui embaixo e eu tive que trazer de volta para cima. Tá? Então, cuidado com isso. Tá mais que 2,2, tá
4.0, 5.0, 4.0 eu já encontrei, tá? 4.0 aqui, nessa análise aqui, 4.0 é muito alto. Então o que tu tem que fazer? Fazer irrigação endoidecida. Aí sim, daí tu faz irrigação, assim, bota, encharca o solo. Encharca. Cuidado para não matar as plantas com muita água, tá? Mas encharca, irriga o que tu puder, para quê? Para lavar o solo, tirar o que ele pode ser tirado dali, tá? Para te conseguir dar condição para tua planta trabalhar, tá? Ela respirar e se alimentar. Senão ela não consegue nenhum nem outro. Ela não respira nem se nutre, né? Aí não rola. Então, assim, ó. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, tá? Manda aí produtor para outro, que a gente quer disseminar esse conhecimento o que a gente pode, tá? Quer mais? Quer falar comigo? Alguma coisa assim? Comenta aqui embaixo, comenta qual é a tua dúvida, o que tu tem mais dúvida na estufa. Se mais tu tem de dúvida, comenta aqui embaixo do vídeo que eu vou trazendo os vídeos. Vou fazendo vídeo, vou trazendo o que vocês comentaram, tá? Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, vocês não comentaram nada de problema. Então, comenta, gente. Bota aqui embaixo, comenta qual é o teu problema. Eu tenho problema com pH, eu tenho problema com... sei lá. Bota aí qual é o teu problema, sobre o que tu quer que eu faça o vídeo, eu faço e coloco aqui. Tá? Essa aula aqui é a condutividade elétrica, tá? Aqui junto tá pH, você já não olhou, tá? Tá equilíbrio nutricional. Isso aqui faz parte de um conjunto. Então, por favor, não olhem só a condutividade elétrica e vão... Não. Apliquem, olhem, imprimam as tabelas aqui de baixo. Só que, gente, olha pH principalmente, condutividade elétrica, não adianta ter condutividade elétrica sem ter pH. E não adianta nenhum dos dois sem o equilíbrio nutricional, tá? Os dois, beleza. Pode trabalhar com os dois? Pode. Funciona? Funciona. Mas o equilíbrio nutricional é o que vai te dar a resposta com controle de pragas e doenças e tudo mais, tá? Então, gente, muito obrigado por estar aqui e até a próxima aula.